Nada melhor do que essa lufada de ar fresco quando transpunha a porta da escada e se encontrava enfim na rua. Apetecia-lhe pôr-se aos saltos, rir, meter-se com as pessoas. Até que se lembrava da mãe. Parou. Na janela do quarto, andar, lá estava ela à espera. À espreita, como sempre. Isto queria dizer que podia vigiá-la alguns minutos mais, que tinha esse direito e havia de usar dele até poder. Matilde acenou-lhe alegremente. Voltou a acenar-lhe uns metros depois. Deveria fazê-lo mais uma vez, ainda antes de dobrar a esquina, como era do ritual. Uns dias sentia remorsos, outros saltava por cima disso e entregava-se toda aquela alegria desenfreada de sair. Sair, sair, sair. O estalido da fechadura da porta era o primeiro sinal de um motor que começava a aquecer antes de se pôr em movimento. Um riso muito claro nascia a algures, crescia enquanto descia a escada. E, quando punha o pé no passeio e seguia pela rua fora, sozinha, livre, meu Deus, inteiramente livre, cantarolava, cantarolava, cantarolava. A mãe via a seguir pela rua abaixo, muito pouco tranquila. Era difícil enganá-la. Todo o seu orgulho se reduzia a isso. As mães adivinham. Aquela vontade súbita de se ir passar a tarde à casa da Georgette deixava-a de pé atrás. Havia coisas que a filha contava à amiga e não lhe contava a ela. Matilde tinha segredos para a autora dos seus dias. Eis o que dói. Eis para que existe, no fim de contas, uma mãe. Pômo-las no mundo, fazemo-lhes as fraldas, damo-lhes a comida na boca. Passamos noites em claro, sofremos, envelhecemos a tratar delas. Depois crescem, ensinamo-lhes as coisas, damo-lhes o que temos e o que não temos. E, quando chegam a certa idade, como é? Cara fechada a todos os conselhos. Enfados em casa, segredos e segredinhos, vou passar a tarde à casa da Georgette. Pensava isto, como sempre, vendo a filha seguir pela rua abaixo, perdendo de vista o chapelinho vermelho, voltando a encontrá-lo no meio da multidão, voltando a perdê-lo. Que tristeza! Matilde chegara à esquina da rua. Que alegria! Dissera o seu último adeus, desaparecera. Enfim, como é agradável o vento na cara, o movimento, tanta gente desconhecida, tanta gente! Só agora se sentia livre. A casa alargava-se às montras da sua rua. Às portas carregadas de peças de fazenda, tapetes, monstruários de pratos e de chávenas, atrás dos quais podia ainda surgir o pai, com mais perguntas, com mais conselhos, com mais olha lá, não venhas tarde. Só quando dobrava a esquina e mergulhava nas ondas de gente da avenida, saía mesmo de casa. A rua era aquilo. Aquela liberdade. Aquele tanto faz. Então olhava à vontade para as lojas de móveis. Fazia projetos. Chegava a entrar numa ou noutra a perguntar o preço desta mobília de quarto daquele bengaleiro. E uma mobília de casa de jantar. Porque não queria ouvir falar em mobílias. Lembrava-se bem do que disseram no dia em que tinham ficado amoados pela primeira vez. Seria quase mais fácil esquecer-se do baile do Grêmio, 3 anos antes, quando Augusto lhe dera a entender que sim, que certamente poderia haver qualquer coisa entre eles. É preciso cuidado, Matilde. Temos raízes muito fundas dentro de nós e é preciso cortá-las sem piedade. Sorrira. Que disparate era aquele? Mas ele falava a sério, e tanta seriedade assustou-a, perturbou-a. Rompera a chorar, e não queria chorar com medo da estupidez, das lágrimas. Ele dizia que era estúpido chorar. Depois tinha querido saber por que chorava. Tinha insistido. Como havia ela de explicar? Quanto mais ele insistia, mais chorava. Que tolice! E talvez não fosse bem a questão das mobílias. Com certeza que não. Também ela não queria uma casa como a dos pais. Uma vida como a deles. Com certeza que não. Mas a verdade é que só pensara nisso depois de o conhecer. E de ele ter entrado na sua vida com um mundo tão diferente do da sua família, do das suas amigas, do dos namorados das suas amigas.
Um outro mundo, sim. Mas que mundo? Nada entendia desse mundo de que ele falava a toda a hora, a que dizia que sim, querendo entendê-lo, estar de acordo, acompanhá-lo. Dizia que sim, queria pensar que sim. Seria só para o não perder? Seria só da certeza de que ele tinha sempre razão que nascera essa aversão crescente à sua própria casa, à vida, aos gostos, às conversas dos que tinham conhecido até ali? Confusão. Ele dizia tantas vezes que não lhe interessava para nada que ela fosse desta ou daquela maneira, só por ele o querer, para lhe agradar. Meu Deus, para que havia então de ser? Não seria legítimo que ela fizesse tudo na vida para lhe agradar? Às vezes, lá muito no fundo, desejaria que ele fosse apenas uma pessoa vulgar, como qualquer namorado de qualquer das suas amigas. Às vezes, só às vezes, quase tinha saudades do João, por exemplo, com as suas conversas, os seus projetos, as suas anedotas sem graça, tão simples de entender. Mas ela estava já tão longe do João, seria já tão incapaz de se satisfazer com um João qualquer. Porque se enervava. Tolice. Não se enervava nada. Não devia enervar-se. Ele odiava os nervos. Os nervos, dizia sempre Augusto, trocista, quase antipático, quando havia assim. As meninas nervosas, costumava ele dizer, impaciente. Nesses momentos, meu Deus, que confusão! Parecia-lhe ter um estranho a seu lado, depois de 3 anos de projetos, mãos nas mãos, com o tal mundo à frente deles. Mas isso só aprendia ainda mais. A sedução do que se conhece mal, o prazer de deixar-se conduzir. A mãe chamava-lhe parva. És uma parva. Mas que sabia a mãe daquilo? Era tão bom depois, quando as suspeitas se desvaneciam, a confiança voltava, tudo se recompunha, que quase valia a pena ter sofrido, como sempre que uma crise se esboçava. E talvez ele mudasse, um pouco, muito, porque não viria ele a ser um dia, com os anos e a influência dela, a casa, os filhos, 2, 3 filhos, um marido como os outros. Tinha ouvido falar de tantos casos. Agora atravessava as ruas, dobrava as esquinas sem olhar para as montras, não fosse chegar tarde. Augusto detestava esperar. E não era só isso. Hoje não era só isso. Também ela tinha pressa de chegar. Ouvia ainda a voz dele ao telefone. E a verdade é que já o ia conhecendo muito bem. Não era a de todos os dias. Havia qualquer coisa. E ela não queria crises. Sentia-se cansada de estar sempre com medo de que tudo pudesse acabar de um momento para o outro. Amava-o. Amar era talvez aquilo. E havia os outros. Que aconteceria em casa? Como poderia suportar um minuto mais aquela casa se houvesse um rompimento? Os olhos da mãe em cima dela. Quem tinha razão? Os silêncios gelados do pai. Os sorrisinhos conduídos das amigas. As peças do enxoval envelhecendo nas gavetas que nunca mais abriria. E as cenas de 3 anos antes, quando tivera de lutar com eles todos para aceitar o Augusto, haviam de voltar. Discursos, silêncios, insinuações, o inferno de todos contra ela. Ela só outra vez. Tudo menos perdê-lo. Não é verdade que Deus poderia modificá-lo? Torná-lo a pouco e pouco um bocadinho mais condescendente? Mais compreensivo? Mais vulgar? Uma buzina atordoou-a. Um automóvel quase lhe levava à saia. Deu um pulo para o passeio e apertou o passo. Ele ficava tão mal disposto quando chegava tarde. Ficava sempre tão mal disposto. Oxalá que a mãe se não lembrasse de aparecer em casa da Georgette. A rampa, as árvores, o portão do jardim. Graças a Deus, chegava a horas. Graças a Deus, era a primeira. Meteria pela direita ou pela esquerda? Mas atrás dela, a areia do chão estalou. Vinhas atrás de mim? Vês que sou pontual?
O rapaz estendeu-lhe a mão, sem quase olhar para ela. Era um aperto de mão curto, seco, que queria dar-lhe. Assim, mas a mão demorava-se na dela, como sempre. Deixava-se prender. Prendia-a. Fora um erro não ter resolvido tudo pelo telefone. Augusto viu-lhe o cabelo cor de tabaco sob o chapelinho vermelho, com a mancha muito loira do lado direito, o pescoço esguio e bem lançado, a boca irregular mas tão pessoal de Matilde. Tudo era tão pessoal em Matilde. Por que começara aquilo alguma vez? Tivemos sorte, não? Começou ela. Está um dia tão bonito. Alegre, confiante, a suspeita da crise já lá ia. Augusto não era nada, nada do que diziam lá em casa. Amava-o, sim. Amar era aquilo, com certeza. Vagarosamente, entre os canteiros, ouvindo estalar debaixo dos pés a areia amarelada do jardim. No verde dos canteiros havia ilhas de flores, altas e muito vermelhas, regadas de fresco. Um ano antes... Sabes como se chamam? São salvas. Como conseguiste vir? Matilde riu. Tocou-lhe no cotovelo, sem coragem para tomar a iniciativa de meter o braço no dele. Sorriu toda. Menti. Disse à mãe que ia passar a tarde à casa da Georgette. E se ela lá vai? Será o fim do mundo? Augusto sorriu também. Aquele à vontade nas situações difíceis. Aquele fundo de rebeldia, sincera, é que mais lhe tinham agradado nela desde o primeiro momento. Rebeldia, amor da liberdade, mas tão próximo da inconsciência. Bem no fundo, talvez apenas um estar pronto a tudo pelo homem amado. Uns restos dos livros de 1800 e tal que passaram de mães para filhas, em peripécias risonhas e ingênuas que se ouvem contar, transfiguradas, muitos anos depois, pequenas ousadias a que se fecham os olhos. Modestas irreverências que a própria moral convencional prevê, consente, aprova. E, enquanto sentia no braço os dedos finos de Matilde, Augusto voltava a pensar que teria sido muito mais fácil resolver tudo pelo telefone. Seria o fim do mundo, repetiu ela, já encaixada, pendurada no braço dele. Mas era preciso vir de qualquer maneira. Não disseste que era muito importante? O rapaz dissera-o de facto, mas gostaria de encontrar uma mulher que não se convencesse de que as coisas eram muito importantes só porque ele o dizia. A detestável submissão da mulher burguesa, a mulher espelho, a esposa. E, contudo, era bom. Agradava-lhe, ainda, essa prova de submissão. Não sabia mentir a si próprio. A triste verdade é que isso lhe agradava muito mais do que seria desejável, conveniente, decente. Vinha disposto a acabar de vez com aquele namoro disparatado com a filha da Dona Ana Soeiro. Dizia namoro de propósito. Dizia-o para se sentir ridículo e arranjar forças para acabar. Mas bastava a voz de Matilde, o peso dela no seu braço, aquela cumplicidade em que uma mentira quase infantil o fazia penetrar para o pôr hesitante. Porque começara aquilo alguma vez. Olha, disse ela, aqui está o banco que nos convém. Quando se sentaram, o tecido leve do vestido deixou-lhe os joelhos descobertos, redondos, bonitos. Mas Matilde sentia-se ao pé dele já um pouco como ao pé do seu marido e baixou a saia com naturalidade. Era tão engraçado dar-lhe o braço na rua, ter a ilusão de que poderiam julgá-los já casados. Estava sentada à vontade, com um dos cotovelos apoiado nas costas do banco, o busto ligeiramente torcido, perna traçada, as pontas dos dedos cruzadas umas nas outras. Tirara o chapéu. Um fio de sol escapado por entre os ramos das grandes árvores do parque caía-lhe no cabelo, contornava-lhe a testa, brincava-lhe nos olhos. Era bela, pelo menos estava bela. Augusto quereria tê-la sempre assim, como que iluminada por dentro, frágil, rendida, seduzida e sedutora, ao alcance das suas mãos e sem despertar nele
muito mais do que este desejo calmo de olhá-la. Ficar sempre a olhá-la. Mas ele não devia ficar, devia partir. Recomeçar tudo desde o princípio. Construir uma vida em que a filha de uma Ana Soeiro, infelizmente, não cabia. Foi ela que falou. Não dizes nada? Disse isto e sorriu como de costume, mal movendo os lábios. A primeira vez que Augusto reparara nela, sorria assim. Naquele sorriso havia o tal à vontade e o tal fundo de rebeldia. Uma expressão passiva e agressiva ao mesmo tempo. Por que não? Que nos importa? E agora, depois de se terem abraçado e beijado tantas vezes, num vão de escada, num recanto de jardim, num momento inesperado em que alguém vai lá dentro sem que esse sorriso tivesse perdido esse toque de branda indecisão, retraimento e convite. Por que não? Que nos importa? Havia qualquer coisa de comum entre eles bem difícil de apagar. Uma ponta de passado cercava-os. Não o deixava resolver as coisas com um simples voltar de costas. Quase impossível, pensou Augusto. Matilde, disse e calou-se logo, à espera, com os olhos nos dela. Arrepiou o caminho. Este vestido fica-te tão bem. Estás a ficar uma rapariga perigosa. Ela protestou com a cabeça. Que tolice, mas agradava-lhe tanto ouvir aquilo da boca dele. Era mesmo isso que queria. Que ele a achasse perigosa. Tinha pensado disparates. Apenas disparates. Não estava perdido. Em casa, por vezes, era tão injusta e diferente do que se sentia ali, naquele jardim, sentada ao lado dele. Meu Deus, uma pessoa pode ser tão diferente conforme as ocasiões. Mas como era bom a vida ser assim mesmo, complicada, imprevista, e a gente nem sempre a entender. Mas tinha de entendê-la. Queria entendê-la. Sentir-se feliz sem reservas nenhumas. Perguntou. Foi só por isto que quiseste que viesse? Galanteador. Foi só para isto? Augusto torcia-se por dentro. Podia adiar tudo para outro dia e aceitar pela última vez o prazer do momento. Estava ainda a tempo de fugir à conversa. Chamar-lhe bonita, dizer-lhe que sim, que era uma rapariga encantadora, falar-lhe da vida e do futuro, fazê-la sonhar e sonhar também. Mas quantas vezes fizera isso pela última vez? Quantos meses de vida e de luta inutilizara, adiando sempre, considerando cada momento a última vez? E por que não? Por que não continuar a experimentar? A experimentá-la? Não se deve abandonar uma pessoa como quem deita fora papéis velhos, sem se lhe dar as oportunidades todas, sem lutar por ela, afinal, mesmo contra ela. A primeira vez que a vira fora de noite, à saída de um baile. Já a conhecia, sim, mas nunca a vira. Tudo era medíocre, como sempre, naquele baile. Com as mães e as tias sentadas a toda a volta da sala, na segunda fila de cadeiras, as filhas na primeira, os rapazes às portas, prontos para o assalto mal a orquestra recomeçasse, as mães vigiando, as tias vigiando, avaliando, impedindo ou estimulando os namoros possíveis, os casamentos prováveis. O objetivo dos rapazes não era precisamente o mesmo, mas tinham de aceitar as regras do jogo se queriam chegar a tempo às peças mais cobiçadas, sobretudo nos tangos, dançados à média luz, quando a sala ficava repleta e toda a vigilância se tornava praticamente inviável. No meio daquela gente alegremente entregue a esse jogo dissimulando de oferta e de procura, Augusto surpreendera, de súbito, o sorriso de Matilde, como quem estivesse a olhar por um binóculo uma paisagem sem interesse e descobrisse um pormenor inesperado com uma nitidez fascinante. Em volta, tudo continuara desfocado. Os lustres, as cadeiras, as pessoas que mal conhecia e que eram a mãe de Matilde, as amigas de Matilde, as mães das amigas de Matilde. Dançaram uma vez quase no fim da noite. E falaram. De quê? Não interessava de quê. Só o tom, a descoberta, o alvoroço interior interessavam.
e desceram a escada juntos, um pouco atrás de Ana Soeiro e das amigas, que nessa altura só estavam realmente preocupadas com arranjar um táxi. Atrás de Ana Soeiro e das amigas, degrau a degrau, demorando a separação. Atrás de qualquer coisa que nascia. Era já madrugada. Os candeeiros apagavam-se nesse instante e do cimo dos prédios caíam molemente os primeiros bafos de uma claridade ainda baça. As senhoras mandavam parar táxis, despediam-se. E a luz indecisa prendia-se nos cabelos, nos olhos e no sorriso de Matilde. Tinha um lenço azulado ou esverdeado, transparente, em volta dos cabelos que se despenteavam à aragem da manhã próxima. Viu-a entrar no carro sem lhe dizer mais nada e guardou para sempre, emoldurado pela janela de vidraça descida, esses cabelos que fugiam do lenço transparente, esses olhos na sombra, esse sorriso. 3 anos tinham passado e o sorriso de Matilde era ainda o mesmo. Os seus olhos conservavam a mesma ingenuidade. Por que não? Que nos importa? Que gostava a abandonar. Muito feliz, a rapariga repetiu: És um galanteador. Não tens vergonha? Isto é que era assim tão importante? Espera um pouco, respondeu Augusto, como se falasse só. Mais 1 minuto ou 2. Fazia por se lembrar de cenas desagradáveis, inferioridades, caprichos, exigências. Procurava ver bem na sua frente o rosto flácido, ridiculamente autoritário, da mãe dela. Ouvir a voz conselheiral do pai. Avaliar o que o esperava se passasse a fazer parte daquela família. Até ali, uma luta sem quartel, feita de humilhações, de 1000 renúncias, de pequeninas traições ao que acima de tudo lhe interessava na vida. E, depois do casamento, seria uma malha a apertar-se, até ele desistir por completo, de recomeçar uma vida, até ser uma segunda imagem do pai de Matilde, até se transformar naquilo a que eles chamavam um marido exemplar. Chegado aí, nunca mais a vida se encaminharia para o seu lado. Passaria a ser o genro de Dona Ana Soeiro, bem encaixado naquele ou noutro quarto andar. Deixar-se-ia enredar nas intrigas familiares, nos negócios do sogro. Jogaria às cartas com outros genros de outras Anas Soeiros. Levaria um dia a filha, que talvez se chamasse Aninhas, em homenagem à avó, aos bailes do Grêmio. Fazia por se lembrar de um ou de outro amigo a quem acontecera aquilo mesmo, ou para lá caminhavam, sem coragem para cortar as raízes. Abdicavam. Que queres tu? A vida é isto. A vida é isto. O António quisera romper com tudo meses depois de ser genro de outra, a Dona Ana Soeiro. E, nesse mesmo dia, a filha dessa Dona Ana Soeiro anunciara-lhe, comovida, que iam ter um filho. Abdicara. O Jacinto, 1 ano depois de ser genro de outra Dona Ana Soeiro, quisera romper com tudo. Mas nessa altura, o pai da mulher morrera. Tivera de aceitar a situação para sempre. Abdicara. E se Matilde se modificasse a ponto de ele não ser nunca genro de ninguém? Não estava ela sempre pronta a dizer-lhe que sim? Agora, por enquanto, que poderia ela fazer dentro de 5, 10 anos, se não tomar o lugar de Ana Soeiro, repeti-la, imitá-la, continuá-la? Mas essa não era a Matilde que a sua mão tocava nesse instante. Porque, entretanto, o braço estendera-se pelas costas do banco e os dedos passavam com ternura no ombro dela, naquele ombro macio, redondo, frágil que apertara muitas vezes e já sentia um pouco seu. Sabia que a cada pressão suave dos seus dedos a situação se complicava mais. Mas do que ele se lembrava era de uma vez que tinham estado sentados sozinhos numa esplanada a beber limonadas, falando de coisas sem muito nexo, com as mãos enlaçadas e os joelhos tocando-se por baixo da mesa. Do que ele se lembrava era das vezes que a tinha tido nos braços, com o vago sorriso entornado na cara toda, a cabeça inclinada para trás e a mancha loura do cabelo caída para a testa, ela sacudindo-a para trás com um lento meneio da cabeça, ele prendendo-a nos dedos e ela sacudindo-a e ele prendendo-a.
Do que ele se lembrava era da noite em que ela tinha sido tão espontânea e confiada que parecia pronta a desenvencilhar-se de tudo. Ela dizendo não, sem convicção nenhuma, sem o largar, e ele dizendo não, pois claro que não, sem o largar, e ela chorando com a cabeça no seu ombro. De chofre, retirou a mão, afastou-se um pouco e pôde, enfim dizer, de garganta seca, a olhar para outro lado. Bem, Matilde, tem de ser hoje. Há uma coisa muito importante que quero dizer-te. Jesus, que seriedade! Não vais zangar-te comigo. E ria. Augusto fitava as árvores que tinha na frente, mas estava a ver as pálpebras meio cerradas de Matilde, o seu sorriso. Eram 3 árvores que tinha na frente. Em volta delas, flores. Sabes como se chamam? São salvas. E, entre as árvores, lá para o fim do jardim, um pedaço de telhado, uma parede branca, a janela da casa do guarda. Vais-te zangar comigo? Um sorriso que desaparece. Uma voz já magoada. Depressa, pensou Augusto. Tem de ser depressa. As 3 árvores, as flores, o pedaço de telhado, o retângulo negro da janela na parede branca. O que te vou dizer é muito aborrecido. Mas Matilde... Matilde. Tu vais zangar-te. Vais detestar-me. Mas... eu não quero que te zangues. Tu és uma rapariga inteligente, uma boa rapariga, a melhor rapariga que conheço. Tu vais compreender tudo. Vamos ficar amigos, tão amigos como até aqui. Estás a ouvir, Matilde? Serás capaz de compreender? Sou eu que tenho a culpa toda, só eu. Nem tu me podes acompanhar, nem eu posso ficar contigo. É a vida. Silêncio. As árvores, o telhado, a janela na parede branca. Só eu tenho a culpa de isto ter continuado até hoje, de ter começado, de perderes o teu tempo. Silêncio. Nenhuma pergunta, nenhuma palavra, nenhum movimento de surpresa. Para evitar o silêncio, Augusto repetiu. Sou eu que tenho a culpa toda, só eu. Que pensaria ela? Sorriria com tristeza? Com ironia? Com despeito? Choraria? 1, 2, 3 árvores na frente deles, canteiros e flores, a parede, a janela da casa do guarda. Matilde! Silêncio ainda. Sabia que era perigoso voltar a cabeça, olhá-la. Não podia voltar atrás depois de ter percorrido o caminho quase todo. O que é preciso é vermos as coisas com calma e sentido das realidades. Dizia o que pensara dizer e insistia, na esperança de que bastaria isso para que tudo mudasse, para que ela mudasse. Dentro de 10, 15 minutos, tudo estaria resolvido. Mas não podia ser só ele a resolver. Ele tinha de falar, de colaborar, de ajudá-lo a resolver e a resolver-se. Ela existia, contava. O que é preciso é ver as coisas com calma e sentido das realidades. Gosto muito de ti, tu bem sabes, gosto imenso de ti. Mas isto não tem sentido, Matilde. Se nunca me casarei, para que hei de prender-te? Por que hei de prender-te? As árvores não responderam. Matilde também não. Então Augusto jogou tudo. Correu o grande risco de voltar a cabeça. E viu-a, mais bela que nunca, a fitar as mãos abandonadas nos joelhos. Repetir tudo? Levantar-se de súbito e fugir? Fugir de quem? De quê? De si mesmo? Segurou-lhe o queixo com os dedos, só com a ponta dos dedos. Levantou-lhe a cabeça. Ela deixou-se tocar, cedeu à pressão desses dedos, que eram ainda, apesar de tudo, os dedos dele. Fechou os olhos. E ele viu o que receava. Uma lágrima deslizando pelas sinuosidades da face, isolada, abandonada, lenta até à comissura dos lábios. E porque não havia afinal de ceder ao próprio desejo? Porque não havia de dizer-lhe que tudo aquilo tinha sido um disparate, voltar atrás, recomeçar? Já não lhe tocava o queixo com a ponta dos dedos. Contornava-o carinhosamente, apertava-o. Quantas vezes passara as mãos naquele queixo, naquela cara, naqueles cabelos, acariciá-la,
beijá-la uma vez mais, a última vez. Mas conseguiu lembrar-se novamente de que tinha percorrido o caminho quase todo e não podia, não devia voltar atrás. Depressa, tinha de ser depressa. Matilde, minha pobre Matilde, serás capaz de compreender? E ela olhou, enfim, com os olhos rasos de água, como quem se prepara para responder demoradamente a essa pergunta que talvez lhe parecesse ofensiva, ou cínica, ou simplesmente sem sentido. Mas só soube dizer: afinal, era verdade. Não pensava mais nada. Afinal, era verdade. Era verdade. Agora ia ficar só, outra vez só, com toda a gente contra ela. Ia sofrer a tortura diária das censuras da mãe. Eu bem te dizia, dos silêncios do pai. Ia fazer frente ou fingir que não via os sorrisos das amigas. A casa tornaria a estar limitada a 4 paredes e ela própria fechada nessas 4 paredes, sem nada que a esperasse cá fora. Toda a gente do prédio falaria. Já sabem da filha do soeiro? Se ela pudesse ser fria, altiva, indiferente, independente. Mas como havia de ser tanta coisa sem ele? Se ao menos fosse capaz de feri-lo. Se ao menos quisesse feri-lo. Mas eu percebo, Augusto. Percebi tudo há muito tempo. Fartaste-te. Acabaste. Ou então arranjaste outra. Meu Deus, como ele odiaria estas palavras. Estava a proceder como as amigas, como a mãe. Mas não era isso que queria. Irritá-lo, desagradar-lhe, feri-lo. A voz de Augusto magoada. Sabes bem que não é nada disso, Matilde. Pois sabia. Mas havia de mostrar-lhe que não. Queria ser forte, indiferente, desagradável. Queria feri-lo. Falar-lhe de responsabilidades, da sua reputação, dos 3 anos de namoro. Mas não pôde. Só sabia chorar. Por ele não perceber que estava disposta a tudo, que podia fazer dela o que quisesse, que tinha a vida toda nas mãos dele, soluçava. Oh, Augusto, isto é tão mal feito da tua parte. Mas, Matilde, que havia de dizer? Já não podia tocar no ombro dela, no queixo dela, perder esse direito. Estavam separados para sempre. Nunca mais a beijaria. Silêncio longo. 3 árvores na sua frente. Os estufos de flores, o telhado, o retângulo da janela na parede da casa do guarda. Era um balanço? 2 estradas, pensava Augusto. 2 estradas que caminham lado a lado e se confundem num momento para logo se separarem e seguirem em sentidos divergentes para sempre. À frente dele estava um destino, um mundo, um sonho que ela não entenderia nunca. E era preciso que esse mundo e esse destino, esse sonho, pesassem mais do que a ternura daquela boa rapariga. Tudo acabara, enfim. Não devia fraquejar, agora que percorrera o caminho até ao fim. Tudo acabara. É muito tarde, disse Matilde. Tenho de ir. E levantou-se. Augusto viu-lhe os olhos vermelhos, o queixo que pouco antes tivera na mão, o seio discreto. Seguiu a linha suave das ancas que o vestido muito fino acentuava, os tornozelos, os sapatos recortados na areia do jardim. Depois voltou para trás, lentamente, até à mancha muito loura no cabelo castanho. Procurou os olhos por trás do véu das lágrimas. Parou nos lábios que tremiam. Mas ela olhava para o lado, ajeitando o chapéu. Já lhe fugia. Tenho de ir. Puseram-se a andar, lentamente, em silêncio, até ao portão. Ali acabavam os bancos, as flores, os pequeninos lagos de que ela gostava tanto. Ali começava a rampazinha que ia dar à avenida. De novo as lojas, os mercadores ambulantes, os carros, a multidão. Adeus, Augusto. Nem uma palavra de recriminação, de queixa, de protesto. Não posso acompanhar-te? Não. Assim é melhor. Mas as mãos demoravam-se uma na outra como se nada se tivesse passado. Matilde, disse ele. Olha, Augusto, queria dizer-lhe alguma coisa. Talvez importante, talvez decisiva.
mas, sentindo que ia recomeçar a chorar, sacudiu a mão bruscamente. Libertou-a. Libertou-se e a enfiou pela rampa abaixo, quase a correr. Augusto não a seguiu. Não fez nada. A cada passo de Matilde, o abismo que havia entre eles aumentava. E era preciso que aumentasse. Via distanciar-se como um barco. Um barco que se afasta, deixando entre ele e o cais cada vez mais água. Primeiro, são uns metros só. Está ainda ao alcance de um grito, de umas braçadas. Depois a água aumenta, mas pode-se ainda vencê-la num barco a remos, num rebocador. Distinguem-se as pessoas debruçadas na morada, um braço erguido. Depois as pessoas desaparecem. O barco vai já tão longe que seria infantil pretender alcançá-lo. Pouco a pouco, os próprios mastros e as chaminés se esfumam na distância. Augusto via ainda o chapelinho vermelho de Matilde. Perdia-o. Voltava a vê-lo, cada vez mais pequeno na multidão. Um ponto apenas subindo, descendo, desaparecendo. Um barco que se afasta. O doloroso afastamento de um barco com alguém lá dentro que se ama e não mais se verá. Quando perdeu de vista aquele ponto vermelho, Augusto olhou à sua volta como quem precisa de se certificar de que é bem real o momento por que está passando. Teriam estado juntos minutos antes? Não se trataria apenas da cena tantas vezes projetada, tantas e tantas vezes adiada? Na cena tantas vezes projetada, ele falava muito, explicava, argumentava e ela discutia, chorava, pedia. Mas acabara por dizer tudo em 2 palavras. Não explicara nada. Comovera-se tanto como ela. E ela chorava, sim, mas falara ainda menos do que ele. Fora a primeira a partir. Tenho de ir. Partira mesmo. Partira mesmo. A avenida, as ruas, a cidade, tudo se encheu de estranhos. Gente que nada sabia da mancha loura do cabelo dela, do seu sorriso, do lenço azul ou esverdeado batido pela brisa da madrugada, quando a tinha visto pela primeira vez, dos olhos vermelhos e da voz desolada com que dissera: "Oh Augusto, isto é tão mal feito da tua parte." E talvez fosse. Com todos aqueles estranhos é que tinha de contar. Era um homem que ia refazer uma vida. Construir a vida, transformá-la. Caminhava para um mundo de dificuldades. Procurava-as. Provocava-as. Assim devia ser. Assim tinha de ser. Recomeçou a andar, evitando as pessoas apressadas. Tantas pessoas apressadas! Cruzavam-se com ele sem o verem. Desconheciam tudo do seu pequeno drama e que era por elas que sofria. E, se o conhecessem, passar-lhe-iam por cima, tão insignificante, tão pequenino, tão banal, afinal era o seu drama. Oh Augusto, isto é tão mal feito da tua parte. Serás capaz de perceber? Olha, Augusto. De cigarro esquecido nos lábios, olhava toda aquela gente que passava. Gente estranha. Gente enfronhada em milhares de problemas e problemazinhos, pequeninos, mesquinhos, em que comprometia a vida toda e ajudava a comprometer a dos outros. Gente que tinha de ser acordada, transformada, salva. Gente que ainda não nascera verdadeiramente e que ele queria ajudar a nascer. Gente que teria medo dele se o soubesse, que o odiaria talvez, e pela qual acabava de perder Matilde. Amargura, desespero, isolamento. Esperança também. O seu primeiro dever cumprido.